Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é sobre a docilidade ao Espírito Santo. Nós estamos no tempo pascal, é um tempo que se compreende desde a ressurreição do Senhor até a vinda do Espírito Santo. No total são 50 dias. E a primeira ideia assim, que eu queria transmitir a todos é que a festa de Pentecostes já era vivida entre os judeus. Não somente a festa de Pentecostes, mas tantas outras festas, que eles tinham, e o próprio Cristo, quando perdeu-se, quando tinha 12 anos de idade, ficou lá em Jerusalém, perdido. Ele também tinha ido com seus pais para uma das festas judias. Então, os judeus já tinham a festa, por exemplo, da Páscoa, como sabemos, logicamente com uma outra concepção, Eles viam a Páscoa como a passagem do Mar Vermelho, em que se libertavam do jugo, dos egípcios, e tinham uma liberdade para ir até a Terra Prometida, ou quando houve a passagem do anjo exterminador, que passou lá no Egito e matou todos os primogênitos. Então essa passagem, a Páscoa, a passagem do Mar Vermelho, a passagem do exterminador, era um momento de grande festa entre os judeus. E também Pentecostes era uma festa que eles já viviam, ocorria 7 semanas depois da Páscoa, ou seja, 50 dias. Então, justamente nessa festa de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Hoje em dia, nós já, digamos assim, acolhemos o termo, o termo Pentecostes, festa de Pentecostes, ou festa do Paráclito, ou festa do Espírito Santo. Nós acolhemos no calendário litúrgico, como uma festa nossa em que vimos o Espírito Santo descer sobre os apóstolos. Então, naquele dia, nos conta os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, diz assim que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aqui ele está escrevendo para os próprios judeus, Então, um judeu, quando lê, isso aqui, ele entende que aconteceu esse fato naqueles 50 dias após a Páscoa, Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, esse todos, ele não explica quem são todos, Mas nós calculamos que aqui estavam
os apóstolos, no caso os 11, né? Matias ainda não tinha sido escolhido, vai ser escolhido futuramente. Então temos aqui os 11 apóstolos, temos também alguns discípulos, né? Que acompanhavam a Cristo, eram fiéis a Cristo. Talvez, lógico, o Matias talvez estivesse presente não como apóstolo, né? Mas como discípulo, depois seria escolhido como apóstolo. Provavelmente estava presente ele também. E estavam presentes as santas mulheres. Nossa Senhora, por suposto, estava ali, tanto que os quadros, quando vocês olham os quadros da descida do Espírito Santo, sempre está Nossa Senhora bem no centro, assim, né? Bem no centro e todo mundo em volta. Então Nossa Senhora estava presente, as santas mulheres estavam presentes. Um fato assim peculiar, lá em Roma, na sede central do Opus Dei, chama-se Villa Tevere, esse é o nome do centro. Então Villa Tevere é um centro muito grande, viu? Nossa, moram muitas pessoas que trabalham na parte administrativa da obra, cuidando. Mora lá também o prelado, né, Dom Fernando. E lá tem 22 oratórios, 22 capelas nesse centro do Opus Dei lá. Então, capela que não falta mais, né? Nem todos têm o Santíssimo, eles são capelas menores, né, pequenininhas, né, bem simpáticas assim, mas São José Maria queria que fossem distribuídas assim em função dos patronos, dos intercessores, né? Então tem capela, por exemplo, de São João Maria Vianney, né, uma capela pequena, tem a imagem dele lá, né? E numa dessas capelas é a capela de Pentecostes, bem bonita, muito bonita, um vitral assim espetacular. E os arquitetos que construíram, né, que elaboraram todo o conjunto, né, da capela, eles não levaram em conta que as santas mulheres estavam presentes no dia de Pentecostes. Então todos os vitrais eram homens, todos. Daí São José Maria disse, não, tira, né, coloca as mulheres aí. Já fizeram, né? Porque eles estavam presentes, né? Estavam presentes juntamente com Nossa Senhora. Então estavam todos, né? Todas essas pessoas estavam presentes no mesmo lugar. Que lugar que era esse? Era o cenáculo, o mesmo lugar da última ceia, né? Quem já foi a Roma, perdão, foi a Terra Santa, é um dos locais que mais se visita, né? Você vai lá, fica na parte superior, sobe uma escadinha, lá em cima tem um local amplo, e lá então estavam todos eles, e elas também. Então de repente, veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso. Então nesse caso, o Espírito Santo aparece mostrando-se. Normalmente o Espírito Santo, quando aparece a nós, e quando digo aparece, quer dizer, está dentro da nossa alma, né? Dentro do nosso coração, ele não aparece assim, né? De uma forma, poderia aparecer também, mas normalmente dentro da nossa alma, o Espírito Santo aparece de uma forma assim, sigilosa, né? Bem tranquila, de uma forma assim, obscura, né? Quer dizer, ele não aparece, né? Mas a nossa alma percebe a presença do Espírito Santo. Como é que nós percebemos a presença do Espírito Santo na nossa alma? Quando ele vai nos dando moções ou vai nos dando iluminações, ou são essas palavras que normalmente nós utilizamos para a presença do Espírito Santo, né? Por exemplo, quando você tem uma ideia muito boa, uma ideia que você talvez não entendia de Deus, da doutrina da igreja, e de repente você, entendi. Então aí o Espírito Santo atua. Tá certo que antes você teve formação, você leu sobre o assunto, estava tentando entender,
E daí o Espírito Santo vem e diz, agora você pode entender. E você entende. Né? É tão bom isso, é bom, muito bom, né? Quando nós percebemos nas crianças e estudantes, né? Vamos supor uma equação de matemática, né? Então, o professor passa a equação, a pessoa não conseguiu entender. Ele sabe como fazer, mas ele não está entendendo. Aquela equação ele não está entendendo, né? Mas ele faz. Mas como seria bom se entendesse? Então, ele vai estudando, vai fazendo exercício. De repente, ele entende aquela equação, né? Então, quando ele vai fazer as outras, ele compreende o que está fazendo. Então, esse entender é muito próprio do Espírito Santo para nós. Né? Quando nós recebemos uma orientação na direção espiritual, quando nós lemos um livro, né? É tão bom às vezes ler um livro, puxa, mas que frase boa para mim, né? Agora eu entendi como eu sou. Então isso vai acontecendo de uma forma tão sutil, porque agora o Espírito Santo atua na nossa alma de uma forma muito sutil. Então ele vai trabalhando a nossa alma constantemente. Aqui no caso de Pentecostes, ele quis mostrar que ele é. Ele é Deus. Né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então ele aparece como em forma de ruído, vento impetuoso, né? Que encheu toda a sala onde eles estavam. E além disso que já é uma coisa assim estrondosa, apareceu também em formas de línguas de fogo. Então a imagem da língua de fogo é o que mais ficou, né? Já também é mais fácil de você graficamente mostrar aos outros, né? Então normalmente as imagens que a gente vê do Espírito Santo, Pentecostes, né? São esses foguinhos, né? Que vão descendo, e esses fogos, né? Esses fogos todos, eles descem aonde? Na cabeça das pessoas. Então, normalmente é assim, desce na cabeça. Né? Até eu poderia perguntar para vocês, o Espírito Santo, ele penetra aonde dentro da nossa vida? Penetra, alguns dizem, do coração. Eu concordo. Mas não é um coração assim, sentimental, né? Não é um coração a nível assim, talvez de afetividade, não. Esse coração no qual o Espírito Santo penetra é na nossa inteligência. Então isso é muito importante para nós. Que o Espírito Santo, quando nós dizemos assim, o Espírito Santo me iluminou. Iluminou o quê? A tua inteligência. Quando vamos tomar uma decisão na vida, vamos pensar uma decisão que você tem que tomar em casa, juntamente com a esposa, né? E você reza a Deus, né? Pedindo luzes para tomar uma boa decisão, pode ser com relação aos filhos, à casa. Você vai trocar o carro, você não vai trocar o carro. Você tomar uma decisão, né? Uma decisão. Então pedimos luzes, e aí o Espírito Santo então te ilumina na tua inteligência, para que, clarificando tudo, você possa tomar uma boa decisão. Por isso que o Espírito Santo, ele está muito unido às pessoas que têm a prudência. A virtude da prudência, ela exige de nós que nós possamos atuar bem, decidir bem, mas com a ajuda do Espírito Santo. Porque para ele, veja, para ele é muito fácil tomar decisões, sabe? É muito fácil, ele já sabe, ele é Deus. Né? Então, se ele me dá um pouquinho só, né, da graça desse foguinho que vem do céu, para mim já será uma coisa assim maravilhosa. Né? E muita gente desperdiça a ajuda dele, né? Acho que nós podemos utilizar muito mais, né? No nosso dia a dia mesmo, né? No seu comportamento, no seu modo de ser. Por exemplo, você vai dar uma aula para um amigo seu, né, da formação católica, ou vai explicar alguma coisa assim mais, não sei, mais complicada, uma coisa assim do sexto mandamento, castidade,
não sei, teologia moral conjugal, um tema assim complexo, bem complexo, né? Então, além de você estudar, pede ajuda para ele, que ele te ilumine, né? E ele vai te iluminar e vai fazer com que você possa desenvolver uma aula, uma explicação muito melhor do que você sozinho. Então, eu imagino que muita gente perde, né, essa grande oportunidade de contar mais com ele para a sua vida, né? Então, todos que estavam naquela sala, depois de terem passado pelo fogo, né, que desce do céu, então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, olha, aqui foi o primeiro crisma da Igreja Católica, né? Primeiro crisma. Então, quando a gente fala do crisma em qualquer cerimônia, sempre nos referimos, olha, dizendo para os crismandos, né? Vocês vão receber o Espírito Santo como receberam aqueles homens, aquelas mulheres que estavam no cenáculo. Então, aqui foi o primeiro crisma da face da terra, foi aqui. Então, eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em outra língua. Isso também é uma coisa assim impressionante, né? É própria, provavelmente, do Espírito Santo atuando na inteligência da pessoa, né? Como nos custa, para alguns mais, para outros menos, estudar línguas, né? Puxa vida, eu pelo menos tenho dificuldade, muita dificuldade em estudar línguas, né? E eu acho que para alguns tem uma facilidade, a gente, nossa, mas você fala holandês com facilidade. Eu moro com um numerário lá em Curitiba que fala holandês, né? Holandês é um negócio então, né, fora dos padrões pra gente, assim, né? O cara fala holandês e entende holandês, e depois fala inglês e fala alemão. Caramba, impressionante, né? Uma facilidade e para nós como custa, né? E de repente esses homens aqui começam a falar em línguas diversas. E por que o Espírito Santo então fez isso? Porque justamente em Jerusalém, na festa de Pentecostes, havia uma grande quantidade de gente. Todos foram a Jerusalém, né, para participarem da festa de Pentecostes. E eram homens, diz aqui o Atos dos Apóstolos, homens judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Logicamente aqui é uma forma um pouquinho figurativa, não é exatamente assim. Lógico, acho que ele se exaltou aqui um pouquinho São Lucas, né? Todas as nações, então, acho que não é também todas, mas digamos assim, muitas nações, né? Muitas nações estavam lá, muita gente estava por lá, né? E então eles começaram a receber a doutrina da Igreja Católica através dos próprios apóstolos e discípulos e das mulheres santas, porque cada um falava na sua língua. Então aqui também houve um momento impressionante, né? Porque São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, ele aqui fez a primeira homilia. Pode ser uma homilia, pode ser uma pregação, né? Mas eu acho que está nesse rol assim, né? Foi a primeira homilia de São Pedro. Então veja, São Pedro, homem simples, nunca esquecer disso, hein? Homem simples, homem pescador, não tinha uma grande formação, né? Ele de repente, né, como se pegasse aqui o microfone, né, e começasse então a pregar para toda aquela gente que estava lá. Então ele começa a falar de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré é o Messias, que foi anunciado pelos profetas, recorda os milagres de Jesus, a morte na cruz, a ressurreição e a ascensão. Fala tudo isso, né? Só que ele fala de tal maneira que aqueles que ouviu disseram assim: e o que nós podemos fazer então, irmãos? Né?
E então São Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis também o dom do Espírito Santo. De sorte então que foram batizados 3.000 pessoas. Então foi uma coisa impressionante, né? Quer dizer, esse aqui digo assim, foi o início da Igreja Católica, né? Você pode pensar, é o aperitivo, né? O aperitivo da Igreja Católica, 3.000 pessoas já foram batizadas por esses apóstolos e depois já foram divulgando nas suas terras toda a doutrina de Cristo. O tema do recolhimento é a docilidade. Então, docilidade e obediência são muito parecidos. Só que a docilidade é mais fina do que a obediência. Às vezes nós obedecemos porque não tem outro jeito. Você obedece na marra, né? Porque é necessário, porque não tem outra saída. Paciência, né? Não é assim que a gente fala? Paciência, então eu obedeço, né? Muito bem, está obedecendo. Agora, docilidade é quando você quer obedecer. Eu desejo obedecer, por quê? Porque isso é bom para mim, né? Isso, olha, eu vou aceitar essa dificuldade, eu vou obedecer à vontade de Deus nesse ponto concreto, porque está me custando muito, mas isso aqui eu vou aceitar com carinho. Eu quero aceitar, porque isso faz um bem muito grande para a minha alma. Então você ama obedecer, ama a vontade do outro, né? Então no caso do Espírito Santo, não é apenas obedecer ao Espírito Santo, porque senão a gente pode obedecer ao Espírito Santo e fica meio chateado com ele, né? Bom, se o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Não é bem isso, assim, que lógico, a gente vai fazer. Mas seria muito melhor se nós percebêssemos que isso é uma moção do Espírito Santo e que isso vai me ajudar muitíssimo na minha vida interior, que eu vou ser muito melhor e eu vou obedecer com amor ao Espírito Santo, com prontidão ao Espírito Santo. Então fica muito melhor. É isso que, no fundo, ele está querendo isso da gente. Essa docilidade, no fundo, é essa delicadeza interior de aceitar o que ele quer de cada um de nós. E quantas vezes, na verdade, poxa vida, quantas vezes é que o Espírito Santo vai atuando na nossa vida, né, como eu já falei agora, de uma forma muito sutil, né? E vai orientando, e vai dizendo, e vai propondo, e vai conduzindo, e vai dando luzes. Nossa, ele vai... Me dá a impressão que ele está sempre atuando, né? Eu acho que um dos grandes exemplos, né, que nós tivemos da atuação do Espírito Santo foi na eleição do Papa, né? Porque toda vez acontece a mesma coisa, né? Tem sempre os papáveis, né? Mas nós dizemos para nós mesmos, mas nenhum deles vai ganhar. Não sei o que... Eu já disse para mim mesmo no início do conclave, né? É que não é uma coisa humana, né? Não é uma coisa assim de quem tem mais, não sei, possibilidades, quem tem mais chances, quem tem mais poder. Eu disse para mim mesmo, pois desses 10 papáveis que estão aí, não vai sair nenhum deles. Vai ser um que não tem nada a ver. E realmente saiu, né? Tanto que quando começam a anunciar lá o nome, daí, quem é mesmo? Quem é esse? Não tem nem ideia, ainda nem tem ideia, né? Não tem, dos 133 cardeais, né? Também não dá para conhecer todo mundo, né? Quem é esse mesmo? Ainda deu 14? Nossa, que negócio estranho. Mas é o Espírito Santo que vai conduzindo tudo. E depois, lógico, quando ele aparece, já temos as primeiras homilias dele, né? Deus começa a ler assim. Então, poxa vida, que bom, né? Então é isso que Deus queria para esse momento do mundo, né? Então Deus, ele sempre atua dessa forma. Ele atua de uma maneira que nunca é muito do nosso estilo, assim, né? Ele atua de outra forma, né?
Então seria muito bom que nós todos pedíssemos agora ao Espírito Santo que ele sempre atue no nosso coração. Nunca deixar descontente o Espírito Santo. Uma vez um diretor espiritual de São José Maria disse assim para ele, né? Um conselho para São José Maria. Dizia, com relação ao Espírito Santo, né? Dizia assim: não fale, escute. Então acho que a ideia é tentar ouvir, né? Então, talvez perguntar assim: eu ouço o Espírito Santo? Ultimamente ele tem me falado na alma, tem me dado alguns toques, né? Tem me dado algumas dicas. O que o Espírito Santo tem feito aí na minha alma, na minha inteligência, né? Porque ele atua justamente na nossa inteligência, né? Então pedir ao Espírito Santo que ele se introduza realmente no nosso coração, na nossa inteligência, né? Para que, iluminando a nossa inteligência, eu possa estar ali de uma forma tão clara, aquele assunto que a minha vontade adere à inteligência. Porque a vontade sempre segue a inteligência, viu? Então, por isso que é importante que a inteligência ela seja muito bem calibrada, né? Muito bem acertada, porque a vontade vai e faz aquilo que a inteligência está mandando, né? Então, que nós nunca deixemos o Espírito Santo triste pela falta da docilidade na nossa vida, né? E se por acaso você nunca pensou muito assim nessas inserções do Espírito Santo na sua vida e como que ele vai trabalhando, né? Então, agora é o momento talvez desse recolhimento, justamente de nós pensarmos: puxa vida, quanto que ele está fazendo na minha alma? Deus Pai, nós vemos como o Criador, né? Deus Filho, nós vemos como o Redentor. E Deus e Espírito Santo vemos como nosso Salvador, isto é, no sentido de que Ele gera em nós a santidade. Ele é o nosso santificador, né? Ele santifica a nossa alma. E o que mais nós queremos é justamente nesse processo terreno, até a morte, santificar-nos. E precisamos da ajuda dele, né? Muitos livros já foram escritos, né, em função do Espírito Santo. Os 7 dons, hoje eu não falei nenhum deles, né? Os 7 dons do Espírito Santo, que, puxa, se a gente consegue entender esses dons todos, são maravilhosos, viu? É impressionante, a ciência, a sabedoria, né, o bom conselho, tudo. Os 7 dons, assim, são impressionantes, né? Então, que nós peçamos a Ele para que nós possamos ser muito dóceis e prontamente seguimos as suas indicações. E termino referindo-se a Nossa Senhora. Estamos no mês de maio. Então, Nossa Senhora, durante a conversa, né, que teve com São Gabriel na Anunciação, ela ia trabalhando as ideias de uma forma meio rápida, assim, porque também o anjo falava, ela ia respondendo, né? Mas ela, com certeza, como é a esposa do Espírito Santo, né? Ela foi dialogando com o anjo e foi chegando às conclusões, né? A inteligência dela foi vendo que aquilo ali era o caminho correto. E era isso que ela queria, porque ela quer fazer a vontade de Deus. Então, no final, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Isto é, foi extremamente dócil. Ela quis fazer a vontade de Deus, né? Então, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, né, também a fazermos sempre a vontade de Deus, procurando sermos muito dóceis à terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao Espírito Santo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.